Mais uma vez, bom dia para você que está acompanhando agora o Redação Final ao vivo aqui na TV Alemes. E a gente começa, como toda quarta-feira, falando da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você acompanhou a partir das 8 horas da manhã ao vivo aqui nessa quarta na TV Alemes. Os parlamentares liberaram para votação do plenário vários projetos de lei, incluindo projetos relacionados ao direito do consumidor. Temas ligados à defesa do consumidor e ao meio ambiente receberam pareceres favoráveis na reunião ordinária da CCJR desta quarta-feira. Entre os projetos analisados está a proposta do deputado Paulo Duarte, do PSB, que obriga empresas transportadoras, assim como fornecedores de bens e serviços, a fixar data e turno para entrega dos produtos ou realização dos serviços. Garanto que já aconteceu com alguém, com um trabalhador, com a dona de casa, com uma pessoa que trabalha e de repente comprou um produto, uma geladeira e ficaram de entregar tal dia, não entregar, a pessoa às vezes falta ao trabalho para receber esse produto e chega lá, não é entregue. Então, nós tínhamos já uma lei que determinava que as empresas tinham a obrigação de definir o dia e o período, né? Se é de manhã ou à tarde, para entregar um produto que você comprou. E agora, essa alteração que eu fiz na minha própria lei, e hoje foi aprovada aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, inclui também nessa obrigação as transportadoras, porque às vezes você compra um produto numa loja de eletrodomésticos, quem vai entregar é uma transportadora. Então, tanto a empresa, se ela mesma for entregar, ou a transportadora, ela fica obrigada a dizer, né, o dia e o período, se é de manhã ou à tarde. Isso faz com que a pessoa que comprou o seu produto seja respeitada e tenha dia e horário certo para receber o seu produto, que comprou e inclusive já pagou. De acordo com o parlamentar, a iniciativa visa aprimorar a legislação já existente, garantindo maior transparência, organização e respeito ao direito do consumidor, que evita, assim, a espera indeterminada pelas entregas. Hoje já existe a obrigação, né, para as empresas. Você comprou um comércio de eletrodomésticos, né? Essa empresa é obrigada a definir o horário. O que não havia a previsão das transportadoras. Portanto, não é nada de difícil de ser adaptado, até porque se você vai entregar um produto é simples. Você tem meios de comunicação muito fáceis, né? O WhatsApp, e você vai comunicar ao consumidor que é um direito dele. Você compra um produto, já pagou pelo produto muitas vezes, você tem direito de saber o dia, o período que vai ser entregue para que não atrapalhe a sua vida diária, o seu trabalho, enfim, as suas obrigações. A CCJR também emitiu parecer favorável à matéria que prevê a criação da Semana de Conservação, Conscientização e Valorização do Pantanal. Segundo o relator da matéria, deputado Paulo Duarte, a medida tem caráter preventivo e visa evitar grandes tragédias ambientais. Principalmente depois da tragédia das queimadas que aconteceram no Pantanal, se fala muito em conservação, em preservação do Pantanal, e a gente dotar os meios, né, dos órgãos de fiscalização, IBAMA, Polícia Federal, IMASU. Mas o importante é que haja conscientização das pessoas do sul mato-grossense, né, mesmo para quem não vive nesse bioma, da importância da preservação e da conservação. Então o projeto trata exatamente disso, né, da prevenção, porque não é objetivo você ficar multando pessoas que cometeram delitos, é evitar que essas pessoas cometam delitos e entendam a importância do Pantanal para nós, que estamos hoje aqui nesse planeta, e para as futuras gerações. Projetos, então, que vão para o plenário e devem ser votados nas próximas sessões. 11h42, agora a gente fala da ordem do dia, os projetos que foram votados na sessão de hoje pelos deputados estaduais. 5 matérias estavam pautadas, 5 foram votadas. A gente começa falando do projeto de lei de número 122 do Poder Executivo. Matéria discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão, está tramitando com acordo de liderança. A matéria que autoriza a AGEAB a doar imóveis a beneficiários do Programa de Habitação de Interesse Social, programa da AGEAB, especificamente a descendentes da comunidade quilombola Tia Eva. Então, houve todo um processo de identificação desses descendentes. Então, esse é um programa habitacional específico para essa comunidade, para a comunidade Tia Eva, que fica aqui na capital. E essa doação
para essas pessoas com encargos, né, a finalidade desses imóveis é a moradia, exclusivamente a moradia, precisa constar em lei, inclusive, para que o governo possa obter recursos junto ao governo federal para poder levantar, para poder construir essas residências. PL 122, aprovado na sessão de hoje. O próximo projeto também aprovado hoje é o projeto de lei de número 177 de 2024, a autora é a deputada Lia Nogueira, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, que institui no calendário oficial de eventos aqui do nosso estado a campanha Quebrando o Silêncio, sempre no 4º sábado do mês de agosto. A deputada Lia Nogueira, inclusive, faz referência a essa campanha que já é realizada há muito tempo pela Igreja Adventista e que então ela se inspirou nessa campanha já realizada pela Igreja para poder então trazer essa movimentação para o calendário oficial de eventos do Estado. A intenção, traz a deputada, é conscientização e prevenção da violência doméstica, do abuso infantil e da violência contra a mulher. PL então 177 de 2024, aprovado na sessão de hoje em segunda. O terceiro item, em redação final, projeto de lei de número 113 de 2024, o autor é o deputado Paulo Duarte, que altera a legislação sobre doação de sangue no currículo das escolas. Qual é a proposta de mudança do deputado Paulo Duarte? Que sejam incluídas nas atividades a serem desenvolvidas pelas escolas também campanhas de mobilização da comunidade escolar para efetivamente fazerem a sua doação, né, e ajudar nessa corrente do bem em busca de mais bolsas de sangue para poder atender quem precisa. PL 113 de 2024, então aprovado em redação final. O próximo item, também votado hoje, projeto de lei de número 253 de 2024, autor é o deputado Neno Razuc, matéria discutida, votada e aprovada na sua primeira discussão, que traz uma alteração numa legislação que já existe aqui em Mato Grosso do Sul com relação ao atendimento multiprofissional a pessoas com TEA. O que traz o deputado Neno Razuc nesse projeto de lei? A gente até trouxe um artigo do PL que diz o seguinte: atenção às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, mas também incentivando o diagnóstico tardio em adultos e idosos. É um tema que a sociedade vem discutindo de maneira mais efetiva nos últimos anos, então o deputado Neno Razuc, ao mesmo tempo que propõe que o Estado se engaje no diagnóstico precoce, que ele também se movimente no sentido de identificar casos mais tardios de pessoas com transtorno do espectro autista. Matéria aprovada em primeira discussão, agora vai para análise das comissões de mérito aqui da LEMES. E o último item da pauta de hoje, projeto de lei de número 14, o autor é o deputado Antônio Vaz, matéria discutida, votada e aprovada na sua primeira discussão pelo plenário, diretrizes de estímulo ao empreendedorismo de mães atípicas, promover a inclusão social, autonomia econômica a mães de crianças e adolescentes com deficiência. Bom, além disso aí, desses projetos, os deputados votaram um requerimento, 38 indicações, 3 moções de congratulação e 3 moções de pesar. Esse então é o balanço da ordem do dia nessa quarta-feira aqui na LEMES. 11h47, vamos agora falar sobre um tema que a deputada Lia Nogueira já vem repercutindo no plenário há algumas semanas e voltou mais uma vez a cobrar o governo do Estado com relação ao repasse de informações sobre a maneira com que o Estado programa suas forças policiais para enfrentarem a violência contra a mulher. Esse comentário da deputada Lia Nogueira veio depois de um caso aqui em Campo Grande em que uma mulher e o filho foram brutalmente assassinados, um caso de feminicídio aqui na capital. Vamos conferir então a fala da deputada Lia Nogueira. Já são 14 feminicídios consumados em menos de 6 meses. O mês de maio está sendo um mês de explosão em relação à violência contra a mulher. E ontem nós tivemos, portanto, esse registro brutal desse caso, em que o companheiro matou a própria companheira, a vítima, a jovem Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, de apenas 10 meses, a pequena Sofia. Posteriormente, ele ainda incendiou os corpos e desovou numa área isolada, uma área distante aqui de Campo Grande. E durante o depoimento à polícia, ele confessou o crime e ele declarou, abre aspas aqui, senhores e senhoras: dormi melhor que sempre, porque me livrei de um problema, fecha aspas.
Uma morte que o suspeito diz que foi causada porque teria sido cobrado pensão alimentícia. Nós não podemos mais conceber crimes como esse, jovens como essa, com o futuro inteiro pela frente. O Estado precisa se responsabilizar, tomar medidas eficazes, ágeis e políticas públicas realmente que sejam impactantes e evitem que mais mulheres sejam mortas aqui no Estado. Bom, a gente também tem a deputada Lia Nogueira se manifestando, estava até conferindo aqui quem se manifestou, a deputada Mara Caseiro se manifestou com relação a esse assunto. Vamos conferir então agora a fala da deputada Mara Caseiro. Nós não podemos deixar de registrar, de se solidarizar com a família dessa menina, que ainda era uma menina de 23 anos, né, a Vanessa, e de sua filha, pela Sofia, né, com 10 meses, apenas 10 meses. Que crime de uma crueldade, de um requinte de crueldade que é inimaginável. A gente não dá para imaginar que o ser humano, né, possa ter cometido um crime contra a vida da sua própria filha e da sua esposa, apenas com um sentimento de não querer pagar uma pensão. É uma coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Para mim, um ser desse não merecia estar preso, merecia estar no cemitério, porque deveria ter pena de morte para casos como esse. Isso é um absurdo. Para mim, um ser desse não se ressocializa. Tirar a vida da própria filha, Neno. Assim, é inimaginável um negócio desse. E aí a gente fica se perguntando, o que fazer com uma pessoa... não tem o que fazer, porque como que você vai prever um crime como esse? Como que você vai... Eu falo que a polícia, nesse momento, a Secretaria de Segurança Pública, acho que os psiquiatras não conseguem entender um crime de tamanha crueldade como essa. Então, assim, deixa aqui a minha indignação. A gente vem trabalhando, tá aqui a nossa deputada Lia, a deputada Gleice, nós mulheres que somos mães, né, e que isso nos causa uma dor terrível. Fica aqui a nossa indignação e a nossa tristeza por esse crime tão cruel na nossa querida Campo Grande. Bom, como eu disse, a deputada Gleice Jane também, né, repudiou esse caso aqui em Campo Grande. A deputada Gleice Jane que também falou sobre, aliás, e demonstrou apoio à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com relação ao andamento de uma sessão que aconteceu ontem lá no Senado Federal. O deputado Zeca do PT também falou sobre esse assunto e na sessão de hoje o deputado Pedro Kemp apresentou a moção de repúdio em apoio à ministra Marina Silva. E foi revoltante, deputada Lia, ver ali a ministra sendo atacada, desrespeitada por senadores, e eu atribuo isso ao preconceito que eles têm de uma mulher de origem humilde, de uma mulher defensora do meio ambiente ser atacada daquela forma. Eu só posso interpretar isso que aqueles senhores, na verdade, têm ódio a tudo que ela representa. Marina Silva, ela quer um ambiente saudável, não apenas para boi e vaca, mas ela quer um ambiente saudável para todas as pessoas, um planeta preservado, para que a espécie humana tenha a possibilidade de viver com qualidade de vida nesta terra. Portanto, é uma mulher que veio da luta dos seringueiros, né, ali na Amazônia, uma luta, uma mulher que se alfabetizou já adulta, que teve que lutar para conquistar o seu espaço e hoje é reconhecida no mundo inteiro como uma das maiores defensoras, né, do meio ambiente. E ser atacado por aquelas pessoas desqualificadas que não deveriam ocupar um cargo no Senado Federal, mas ter lá no Senado Federal pessoas que fazem um debate qualificado e não para tentar desmerecer a importância da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Portanto, fica aqui o nosso repúdio àquilo que aconteceu e a nossa solidariedade à ministra Marina Silva. 11h53 e o presidente Gerson Claro
entregou na sessão de hoje um diploma de ilustre visitante ao embaixador da Ruanda aqui no país, que foi recepcionado então pelos deputados estaduais. Nós aprovamos na resolução número 1808 uma homenagem à Sua Excelência o embaixador da República de Ruanda no Brasil, o senhor Lawrence Manzi, e nós estamos concedendo o diploma de ilustre visitante, bem como vamos fazer uma audiência agora na presidência. Eu gostaria de convidar até para fazer uma foto, registrar aqui na mesa, representando Sua Excelência a diplomacia e a cooperação internacional, destacando-se pelo notável compromisso na defesa dos direitos humanos, pelas relevantes contribuições em fóruns internacionais e pela liderança exemplar na resolução de conflitos e na construção da paz. Tá, então, a recepção pelos deputados estaduais do embaixador de Ruanda aqui no país. E hoje também, 28 de maio, os deputados parabenizaram o Departamento de Operação de Fronteira, o DOF, pelos seus 38 anos de funcionamento aqui em Mato Grosso do Sul, exercendo esse trabalho bastante importante de operações de fronteira com dos outros países, nosso vizinho Paraguai, nosso vizinho Bolívia também. Importante trabalho até de soberania nacional. Vários parlamentares se manifestaram, deputada Lia Nogueira, deputada Mara Caseira, deputado Coronel Davi. A moção, então, parabenizando o DOF pelos seus 38 anos, será enviada em nome da Assembleia Legislativa. 11h55, a Glaucia já está aqui com a gente para falar do site da lei, os destaques do nosso site, né, Glaucia? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Vamos lá. Vamos falar de duas matérias, né? Uma a gente deu destaque aqui para mais uma visita na Casa de Leis. A gente sabe que a casa tem recebido bastante alunos, né, tanto da rede pública quanto da rede privada, na Casa de Leis, para conhecer o parlamento, saber como funciona, ter contato um pouquinho com a história, né, dos parlamentares, a história da criação de Mato Grosso do Sul. Eles participam da sessão plenária. Ontem foi o dia de uma escola particular, Escola Tic-Tac, esteve aqui na Casa de Leis com um número bom de alunos. Eles puderam conhecer, andar aí por todo o parlamento. O presidente recebeu as crianças. Sempre a visita vem a pedido de um parlamentar, né? Eles marcam com o cerimonial da casa, as crianças vêm à Assembleia. Geralmente é quando eles estão ali estudando a divisão dos poderes, como que funciona, o que é o poder legislativo municipal, estadual, e essa visita aí consagra todo esse momento com as crianças. Então, para deixar claro que a visita acontece por meio de cerimonial, que marca e leva as crianças, a comunicação geralmente participa, leva as crianças a conhecer os setores aqui da Casa de Leis e conversar com os deputados e fazer essa proximidade aí. Então, ontem foi um dia de mais uma escola aqui no parlamento. É bom reforçar, né? As escolas, até quem está assistindo a gente se interessou, escolas, entrar em contato com o cerimonial, né, Glaucia? Aqui da Assembleia. Agendada. É isso aí, poder conhecer com bastante carinho, até a história aqui do parlamento também. Bom, mas esse é o nosso único destaque hoje, né? Não, a gente tem mais um. É a Frente Parlamentar que se reúne hoje à tarde. Nós estamos aí pertinho do Junho Prata, né? Que é em especial aos idosos. E tem uma programação extensa, viu, Thiago? Durante todo o mês de junho vai ter alguma coisa aí relacionada aos idosos. Esse ano vamos falar da fraude da Previdência, vai ser um dos destaques da reunião de logo mais à tarde aqui pela Frente Parlamentar. Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, que também é coordenada pelo deputado Renato Câmara. O deputado Renato Câmara, que também está sempre à frente das mobilizações do Junho Prata, né, Glaucia? Isso, ele sempre está em destaque quando esse assunto, audiência pública, algum projeto relacionado à área, até mesmo às vezes uma corrida, uma caminhada que vai falar sobre o tema, deputado Renato. Hoje, representantes da Defensoria Pública da União e também do Estado devem participar para debater quais são as ações urgentes de fortalecimento e proteção da pessoa idosa quando o assunto é a rede previdenciária, né? O deputado vai conduzir e vai falar também um pouquinho da agenda, gente, porque nós vamos ter conferência
tanto estadual, quanto municipal, quanto nacional, a Conferência da Pessoa Idosa. E Mato Grosso do Sul sai à frente quando já tem uma frente para debater as questões de interesse estadual da pessoa idosa, porque cada estado tem ali, né, a sua característica própria e a sua demanda, né, quanto ao tema, os desafios da nossa região. Então, o deputado Renato hoje vai falar um pouquinho dessa agenda do Junho Prata. É isso aí, né? Essa reunião de hoje, transmissão ao vivo, cobertura completa de todos os veículos aqui da casa, TV, rádio, mídias sociais também. Até um assunto quente, né, Glaucia? Essa questão do INSS, né? Isso. Às vezes a pessoa está querendo saber um pouquinho mais, então hoje à tarde tem orientação com relação a esse assunto. Até uma capacitação, podemos dizer, porque vai falar sobre onde procurar ajuda, como, né? Porque às vezes o idoso não tem aquele familiar ali de confiança que ele pode procurar ajuda. O caminho das pedras. Isso, exatamente. Valeu, Glaucia, então. Até amanhã. Até, gente. Mais notícias logo mais no site sobre a Frente Parlamentar e sua reunião de logo mais. É isso aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, pessoal. 11h59, em Mato Grosso do Sul, a gente fala agora de um projeto de lei que começa a tramitar na Assembleia Legislativa. A autora é a deputada Lia Nogueira, que quer permitir que pessoas com neurofibromatose aqui em Mato Grosso do Sul possam utilizar vagas de pessoas com deficiência em estacionamentos. Fica assegurado às pessoas diagnosticadas com fibromialgia o direito de utilizar as vagas de estacionamento preferenciais destinadas a idosos, gestantes e pessoas com deficiência em todo o Mato Grosso do Sul. As pessoas com fibromialgia terão direito à carteira de identificação que lhes garantirá a comprovação da condição de saúde perante órgãos públicos e privados, ao cartão de identificação veicular a ser colocado de forma visível no painel do veículo, exclusivamente para fins de uso das vagas de estacionamento preferenciais. Esse projeto de lei ele tem como finalidade assegurar às pessoas diagnosticadas com fibromialgia, esse que é um problema de saúde que acomete principalmente as mulheres e é um problema de saúde considerado invisível, o direito de utilizar vagas de estacionamento preferenciais destinadas atualmente a idosos, gestantes e pessoas com deficiência em Mato Grosso do Sul. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica e generalizada, que pode ser acompanhado de fadiga intensa, distúrbios do sono, dificuldades cognitivas, entre outros sintomas que comprometem severamente a mobilidade e a qualidade de vida dos pacientes. Apesar de não ser uma condição visível, seus efeitos limitantes são amplamente reconhecidos pela comunidade médica e pela Organização Mundial da Saúde. Bom, antes eu falei neurofibromatose, na verdade, né, até pela fala da parlamentar a gente conseguiu perceber, é fibromialgia. Então, projeto de lei para garantir vagas preferenciais em estacionamentos a pessoas com fibromialgia. A matéria, então, está começando a tramitar aqui na Lemes, já vai para a CCJR depois do período de pauta. 12h01, e o deputado Lídio Lopes usou a tribuna na sessão de hoje, durante o grande expediente, para comentar uma decisão tomada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral, que optou por maioria em manter a chapa vencedora nas eleições municipais aqui de Campo Grande. Mas por que eu quero parabenizar o TRE do Mato Grosso do Sul? Porque fez justiça na sua decisão. Justiça de um processo literalmente infundado, onde 14 pessoas foram ouvidas, 5 trazendo acusações e 9 em defesa, desconstruindo tudo isso. Mas, se não bastasse um processo muito bem instruído em juízo de primeira, onde o juiz, doutor Ariovaldo, que fez toda a instrução processual, ouviu todas as pessoas que foram lá como denunciantes, e ele formou a opinião dele, que não tinha provas suficientes para realmente afastar e anular a eleição, tirando então a prefeita Adriane e a vice Camila. E o Ministério Público também entendeu isso, prova que manifestou pela improcedência e o juiz então sentenciou pela improcedência do pedido. Não satisfeito, os oponentes vão lá, usando 2 pseudo-siglas, que seriam Democracia Cristã e o PDT,
para recorrer ao TRE. E aí o procurador, de 15 itens que havia sido recorrido, recorreram só em 2 teses. Uma era abuso de poder religioso e uma outra de abuso de poder econômico, ou seja, compra de votos, sufrágio eleitoral. Resumo, o próprio procurador do Ministério Público Federal entendeu que não cabia a questão de abuso religioso, mesmo porque a prefeita Adriane, há mais de 20 anos, pertence a uma denominação e ela faz isso rotineiramente, visitando, propagando o evangelho, falando nos púlpitos, mas nunca tocou, deputado Zeca, questão política em cima dos púlpitos, tanto que não trouxeram nada nos autos registrado a isso. 12h04, e antes da gente encerrar a redação final, trazer uma novidade da programação aqui na grade da TV Alemes, Mato Grosso do Sul e suas histórias, programa que estreia no próximo domingo. Pois é, esta aparição entra na história como a mais testemunhada de todas as manifestações do gênero. O objeto luminoso foi visto por um estádio com mais de 20 mil torcedores e diversas pessoas na cidade e na zona rural. Foi assunto dos 2 dias seguintes no rádio, nos jornais, programas de televisão e até hoje desperta grande curiosidade. Este programa, que conta histórias verdadeiras de Mato Grosso do Sul, vai mostrar nesta edição um evento extraordinário. A noite em que a cidade de Campo Grande foi visitada por uma variedade de objetos voadores não identificados. Primeiro ele apareceu em cima da marquise da arquibancada coberta e ele ficou ali balançando para a direita, para a esquerda, e foi no momento que eu percebi. E cheio de luzes coloridas. É impressionante, assim. Aparece uma luz, como se tivesse vindo realmente um objeto. Não dava para ver se era nave ou um avião, só dava para ver muito claramente aquele clarão, como se fosse um holofote muito forte, realmente. A partir de agora, a TV Assembleia vai contar algumas histórias de Mato Grosso do Sul. Comigo, Paulo Radamés. E comigo, Sérgio Cruz. Pois é, e o primeiro tema, né, que é assunto de conversa de família, né? O disco voador, o OVNI, lá no Morenão. Então, domingo, 10 da noite, para você ouvir mais relatos sobre essa história. Redação final fica por aqui. Agradeço pela sua audiência nessa quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, a partir das 8h45, tem primeira discussão, Marité Kogo e Gustavo Fax, antecipando os assuntos que devem pautar a sessão plenária. Mais uma vez, obrigado. A gente volta amanhã, logo após a sessão.